Qual a origem do Halloween? O Halloween tem origem numa tradição muito antiga, o Samhain, um termo de origem gaélica que significa o fim do verão. Também era chamado de Festa do Sol, uma tradição do povo celta na França e ilhas britânicas como a Irlanda e Escócia. Marcava o início do inverno, o fim das colheitas e o início do Ano Novo Celta, que, de acordo com o calendário gregoriano adotado no século XVI, se comemorava a 1º de novembro. Era a celebração mais importante do antigo calendário celta. É uma festa pagã por excelência, seus aspectos são todos antibíblicos, sempre regada a muita bebida alcoólica. A principal lenda celta ligada a esta festividade relatava que naquele dia todos os espíritos das pessoas que haviam morrido durante esse ano voltariam em busca de corpos vivos para os possuírem e assim viverem no ano seguinte. Outra tradição americana das abóboras esculpidas e iluminadas que conhecemos vem de uma lenda muito conhecida na Irlanda, pois vem de uma lenda celta. A lenda de Jack-o'-lantern. Um dos elementos mais conhecidos das celebrações norte-americanas são as Jack-o'-lanterns, as lanternas feitas de abóboras esculpidas. A tradição tem também uma origem celta e está associada a uma antiga lenda irlandesa, a lenda de Sting Jack. Diz a lenda que um dia Jack convidou o diabo para beber. Fiel ao seu nome, Sting Jack, ou Jack Avarento, não quis pagar as bebidas. Convenceu então o diabo a transformar-se numa moeda, que usaria para pagar a conta. Jack guardou a moeda no bolso, juntamente com uma cruz de prata, que impedia o diabo de voltar à forma original. Disse-lhe então que só o libertaria se prometesse que não o incomodaria durante 1 ano, e que quando morresse não reclamaria sua alma. No ano seguinte, Jack voltou a enganar o diabo, pedindo-lhe que subisse a uma árvore e que lhe colhesse uma peça de fruta. Sem que ele reparasse, Jack gravou uma cruz no tronco da árvore, impedindo-o de descer dos ramos. O homem fê-lo então prometer que o deixaria em paz por mais 10 anos. Quando Jack finalmente morreu, Deus não permitiu que entrasse no céu, mas o diabo também não o podia receber. Jack foi então condenado a vaguear pela noite apenas como um punhado de carvão para o iluminar, que colocou dentro de um nabo esculpido. Jack of the Lantern, ou Jack-o'-lantern, Jack da Lanterna, tem vagueado pela terra desde então. Ainda hoje, Jack vagueia pela terra. Para o afastar na noite de Halloween, os irlandeses esculpiam caras em nabos e batatas. As abóboras, originárias da América do Norte, só começaram a ser esculpidas mais tarde, quando essa tradição foi levada para os Estados Unidos. A tradição vinda dos Estados Unidos que nós conhecemos de pedir doces provavelmente tem origem nas primeiras comemorações do Dia de Finados na Inglaterra. Nesse dia, os pobres costumavam pedir comida de porta em porta. As famílias então davam-lhes pequenos bolos chamados soul cakes, ou bolos da alma, em troca de uma oração pelos seus familiares já falecidos. Outra coisa sempre relacionada a Halloween são as bruxas, e isso também deriva de uma lenda. Reza a lenda que as bruxas tinham 2 reuniões festivais anuais. A primeira no dia 30 de abril e a segunda no dia 31 de outubro. Chegavam ao local da festa em vassouras voadoras, transformavam-se em outros seres e atiravam feitiços e maldições às pessoas. Tudo isto causava um alvoroço enorme. Era comum acreditar que quem quisesse ter contato com uma bruxa deveria vestir a roupa do avesso e caminhar de costas durante a noite de Halloween. Se cumprisse com isso, quando chegasse a meia-noite, apareceria uma bruxa. O termo Halloween surgiu apenas no século XVII e é uma abreviatura escocesa de All Hallow Even, literalmente Noite de Todos os Santos, Eve of All Saints. Hoje em dia é a segunda celebração mais lucrativa nos Estados Unidos, perdendo apenas para o Natal. Hollywood é um dos que mais lucram com esta data, com uma série de filmes nos quais a violência gráfica e os assassinatos criam no espectador um estado mórbido de angústia e ansiedade. Esses filmes são vistos por adultos e crianças.
criando nestes últimos medo e uma ideia errônea da realidade. Além de ser celebrada na Europa e nas Américas, também existem festas semelhantes na Ásia e na África. Mas quais as atividades realizadas neste dia? Os celtas acreditavam que a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue. Acreditava-se que os mortos regressavam e que os deuses, ou demônios, e outros seres do submundo passeavam por entre os vivos. Os povos ofereciam oferendas a seus mortos. Na Irlanda e na parte celta da Escócia, era costume acenderem-se fogueiras no topo das colinas. Os chamados Halloween Fires serviam como oferenda e também acreditavam que purificava a terra e as pessoas e afastavam os demônios. Na Escócia, acreditavam que afastava também as bruxas. A tradição das fogueiras nas colinas continuou mesmo até o final do século XIX. A noite do dia 31 também era uma noite de festas e jogos. Alguns resistem até hoje, como Apple Bobbing, ou Bobbing for Apples, que consiste em tentar pescar uma maçã com a boca dentro de um tanque cheio de água. Provavelmente você já deve ter visto isto em algum filme americano. Também haviam jogos não tão inocentes, como jogos de adivinhação, algo semelhante ao jogo do copo ou compasso. Aqui já podemos ver o aspecto espírita da data, pois os celtas, acreditando que os espíritos andavam vagando, aproveitavam então para fazer jogos de adivinhação, sem saber, claro, que a Bíblia já advertia a todos quanto aos riscos de tais envolvimentos. Veja: não permitam que se ache alguém entre vós que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10, 11. Tradicionalmente, a festa durava 3 dias, coincidindo atualmente com as celebrações católicas da Vigília de Todos os Santos, que é na noite de 31 de outubro, dia de Todos os Santos, que é no dia 1º de novembro, e dia dos fiéis defuntos, ou dia de finados aqui no Brasil, comemorado no dia 2 de novembro. Estas datas foram supostamente criadas pelo Papa Bonifácio IV no século VII, e mais tarde, no século XI, o dia 2 de novembro é escolhido como dia de finados para celebrar os mortos. Inclusive, no começo, os católicos comemoravam de forma semelhante ao Samhain celta, com fogueiras, paradas e pessoas mascaradas de santos, anjos e demônios. Esses costumes chegaram nos Estados Unidos por meio dos imigrantes irlandeses, além da Grã-Bretanha, Alemanha e outros povos. No Brasil, a tradição ainda é muito recente, mas devemos ficar atentos, pois há um lado muito sombrio em tudo isso. O lado ocultista do Halloween. Em algumas localidades eram usadas máscaras feitas de crânios e peles de animais. Alguns abrigos de gatos nos Estados Unidos não permitem a adoção de gatos pretos nas datas próximas ao Halloween, pois podem ser usados em rituais satânicos. Em muitos lugares, cada vez mais grupos de satanistas usam esta data para obter contato com os espíritos demoníacos e até mesmo com o diabo, além de sessões de possessão demoníaca ou mediunidade. Milhares de seguidores da religião Wicca, que praticam antigos rituais celtas, ainda chamam o Halloween por seu antigo nome, Samhain, e o consideram a noite mais sagrada do ano. Ao citar um bruxo, o jornal USA Today escreveu: "Os cristãos não se dão conta disso, mas estão celebrando o nosso feriado junto conosco. Achamos isso muito bom." Devemos ter cuidado com estas celebrações. Hoje em dia temos notícias de que até mesmo algumas igrejas entraram na onda, pois parecem não entender a profundidade desta data. O fundador da Igreja de Satanás, Anton LaVey, chegou a declarar: "Estou feliz por ver os pais cristãos deixarem seus filhos adorarem ao diabo pelo menos uma noite por ano. Bem-vindos ao Halloween." Para o ex-satanista e hoje evangelista John Ramirez, não há nada de inocente em pintar o rosto, usar fantasias ou decorar o ambiente com bruxas e abóboras. Para ele, essas ações são como dar autorização ao demônio, dizendo: "Esta é a sua igreja, pode ficar com ela." Segundo o ex-satanista,
Você está sacrificando seus filhos espiritualmente quando os veste com fantasias, mudando assim a identidade deles. Ramirez diz que quando era um satanista, a noite de Halloween era muito especial para ele e seus amigos. Quando éramos adoradores do diabo, esta era uma data muito especial para nós e ansiávamos em celebrá-la, pois sabíamos de suas implicações e o poder das trevas por trás daquela noite. No mundo da feitiçaria, ela é muito diferente de todas as outras noites. Seria como perguntar a um cristão o quanto a Sexta-feira Santa e o Domingo da Ressurreição eram importantes para ele. O Halloween tem grande peso e importância para aqueles que vivem do lado das trevas, disse ele. Ele vai mais além. Insistiram que essa realidade espiritual vai até o primeiro dia de novembro, que os católicos chamam de Dia de Todos os Santos, data que antecede o Dia de Finados. Porém, conforme o ex-bruxo, não há nada de santo nisso, é algo demoníaco. Ramirez também disse em entrevista que nessa data ele sacrificou animais como parte dos rituais satânicos. Sacrifício de crianças. Segundo uma lenda, durante as primeiras festividades de Halloween, o sacrifício infantil era algo bastante comum. Esta lenda provavelmente tem base verdadeira, pois sabemos que os povos pagãos antigos, quase que na sua totalidade, adotaram o sacrifício infantil, ou sacrifício humano em geral, pois cultuavam deuses demoníacos que os pediam tais sacrifícios. As lendas irlandesas contam que os deuses exigiam esse tipo de sacrifício durante o festival. Supostamente, as pessoas deveriam abrir mão de um terço de todos os seus bens no início do inverno, incluindo os filhos. De acordo com a lenda, existia um lugar chamado de Magslet, próprio para sacrificar as crianças. Com o tempo, os ocultistas, bruxos e satanistas foram aperfeiçoando a festa pagã e acrescentando-lhe outros elementos ritualísticos, ao ponto de, em alguns casos, praticarem os mais macabros rituais de sacrifícios de animais, mutilações, violação sexual de crianças e mesmo sacrifícios humanos. Não é mero acaso o fato de que nessa época nos Estados Unidos e em outros países se registre um número maior de desaparecimento de crianças que jamais serão encontradas. Também não podemos esquecer que em Uganda, na África, está crescendo a prática de sequestro seguido de sacrifício e tortura, praticados por feiticeiros locais em rituais de magia negra, tendo sua genitália cortada e seu sangue drenado. Pode não ser especificamente na data do Halloween, mas não deixa de ter o mesmo significado, pois está relacionado com feitiçaria e espíritos demoníacos. Até quando vamos apoiar este tipo de comemoração? Precisamos parar um pouco e pensar no que estamos consumindo. Enquanto nós aqui ficamos brincando de sentir medo, andando no escuro, vestindo nossos filhos de monstros e demônios, em outros lugares crianças são sequestradas e mortas. Vamos virar o jogo, começando em nossa comunidade. Proponho uma ideia. Vamos nos vestir de Martinho Lutero e sair distribuindo panfletos sobre a Reforma Protestante, pois no dia 31 de 10 também comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, este ano em especial os 500 anos da Reforma. Veja o que disse o ministro do Evangelho a respeito. Como ministro, eu usaria o dia de Todos os Santos, ou dia de Finados, para virar a mesa sobre o diabo e para celebrar a minha salvação e a salvação da minha família e entes queridos. Eu usaria isso como uma oportunidade evangelística na minha igreja para trazer pessoas não salvas para ouvir testemunhos da bondade de Deus e como Ele pode transformar suas vidas também. E naquela noite eu daria ao diabo uma grande derrota em nome de Jesus, porque muitas almas seriam salvas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.